Universo Mais. E nós, mulheres, já conquistamos o nosso espaço ao longo do tempo, mas infelizmente a sociedade ainda impõe muitos padrões de beleza, né? A exigência sobre nós, mulheres, isso acaba afetando a autoestima, a confiança de muitas mulheres e por isso, hoje, o nosso quadro Mexa-se é especial. E para compor essa roda de bate-papo, eu recebo aqui convidadas especiais. Então, com vocês, aqui a psicóloga Ana Maria Logatti, também a Pri, que é nossa correspondente lá em Matão, que está super presente com o dia a dia das meninas e também, né, do nosso menino, que não está aqui hoje, mas a gente não pode deixar de falar, do Adenilson, que também participa do quadro Mexa-se. Recebo aqui a Denise, uma história de superação, que emagreceu 30 quilos, né, resolveu mudar de vida. E as meninas Ariane, a Tati, que estão passando por esse processo aí, passando pelo quadro Mexa-se. Então a gente vai bater um papo aqui muito legal, falando aí de autoestima. Bom, eu acho interessante a gente começar aqui com a psicóloga Ana Maria Logatti, falando exatamente disso, autoestima. Né? Você acha que com essa conquista do nosso espaço, né? A mulher hoje ocupa um outro papel na sociedade, você acha que a exigência aumentou também junto com tudo isso? O padrão de beleza também é muito imposto? O que você acha, do seu ponto de vista? Primeiramente, né, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, um bom ano para todos, né, e é muito gostoso começar esse ano falando de assuntos que eu acho que são assuntos que interessam aí as pessoas de uma forma geral, em particular as mulheres, que é o que você está colocando. Sim. Olha, na verdade, Dani, sempre houve nas culturas, sempre a sociedade fez exigências em relações a padrões. Tá? Então hoje nós temos aí uma sociedade que coloca como sendo um padrão de beleza a mulher magra, né? E outras coisas mais. Tá? Nós estamos falando mais dessa questão do ser magra ou ser mais gordinha. Na Idade Média, por exemplo, né, as mulheres magras, elas eram tidas como mulheres feias. Tinha que ter curvas, né? Tinha que ter, quanto mais cheia fosse a mulher, em tudo, mais exuberância ela aparentava. Por quê? Porque ser mais gordinha na Idade Média significava que tinha comida na casa dela, tá? Então isso era o padrão da época. Então ninguém queria estar com uma mulher muito magra, porque a magreza estava relacionada à pobreza. E a pessoa mais gordinha, ela tinha uma exuberância e ela significava abundância, fartura, quer dizer, na casa dela tinha comida, então ela era mais interessante do que a magra. A gente sabe que isso está relacionado ao fator econômico. Poder aquisitivo. Poder aquisitivo, exatamente. Então, essa coisa do padrão sempre teve. Agora, a forma como você, como um indivíduo, a mulher, vai lidar com isso não muda, tá? Sim. Então, que sempre somos pressionados a alguma coisa em termos de sociedade, isso nós somos. Agora, se nós vamos nos deixar levar por essa pressão ou não, aí vem da personalidade do indivíduo. Tá? E essa personalidade, ela é construída desde a infância e é nos primeiros anos de vida que nós começamos a construir a nossa autoimagem. Às vezes as pessoas acham que a autoimagem é uma coisa de gente já, tipo, entrando na adolescência. Não, a autoimagem ela começa a ser construída por volta de 1 ano e meio de idade, tá? E a gente já vê as crianças de hoje, elas escolhem a própria roupa, principalmente as meninas, né? Isso é muito mais evidente em meninas, mulheres, que arruma o cabelo. Hoje eu estive no salão, uma menina de 5 anos fazendo a unha com a mãe. E não só relacionado, assim, quando a gente fala em autoimagem, não é só relacionado ao físico. Aqui a gente está falando um pouco mais disso também. Sim. Mas nós
precisamos pensar em todos os Se aspectos. identificando como um ser. Em todos os aspectos aí que envolvem o psicológico do indivíduo. Então a autoimagem, ela começa a ser construída já na primeira infância. O que é autoimagem? É a imagem que eu faço de mim, tá? Que pode não ser a mesma que você enxerga, nem que ela enxerga, tá? Então, como os outros me veem, tá? Nem sempre é como eu me vejo. E na infância, essa autoimagem que vai levar a isso, que é como eu me vejo, tá? Independente das pessoas, e aí eu gosto ou não gosto do que eu vejo, que é a autoestima, no começo da vida, que é o alicerce da personalidade da pessoa, isso é construído em cima do que os outros pensam de você. É aí que está o negócio, tá? Então, quando a gente vê um adolescente que está tendo muito problema em passar daquele corpo de criança para o corpo já de um homem ou de uma mulher, né? Ou tem problemas com essas questões de autoestima, tal, é porque deu problema lá atrás. Ou seja, crianças que são reconhecidas, né, e tratadas adequadamente, aonde o pai, a mãe, geralmente que é o que está mais junto, e depois os professores, os coleguinhas e tudo mais. Quando as pessoas aprendem sendo valorizadas, elas aprendem a se valorizar. Então isso é algo, autoimagem é algo que nós aprendemos. Às vezes não aprendemos direito porque tivemos a infelicidade de termos pessoas que nos criaram, que conviveram, que também não sabem disso, não fizeram de propósito, tá? Tem aquela coisa, sempre culpar a mãe, culpar o pai. Cada um dá o que tem, né? Sim. Então, de repente, essa criança não foi reconhecida em termos dos seus aspectos físicos, nem dos seus aspectos psicológicos, sobre sua bondade, sobre as coisas boas que ela faz, sobre as falhas que ela tem. Isso é visto muito negativamente, a criança internaliza uma imagem de si própria como sendo negativa. E isso vem do outro, né? Por isso que é importante os primeiros anos de vida. Então, mas doutora, mas hoje em dia isso daí não vem ao caso, mas é bom. Mas que nem no caso de hoje em dia, mesmo você tendo a autoestima boa, elevada, se arrumando, tudo certinho, as pessoas não veem isso. Mesmo você vendo, mas as pessoas não veem. Sim. Isso é uma coisa muito interessante aí pra gente ver esse outro lado, né? Então, que nem falar, por exemplo, o padrão hoje é ser magro, mas eu sou gordinha e eu tô feliz gordinha. Pra mim não tem problema nenhum eu tá desse jeito. Eu tenho saúde, meus exames estão ótimos, meu organismo está funcionando muito bem. Mas e os outros? Né? Aí vem a questão da sociedade. Ela cobra isso, tá? A aparência física é algo que, se você vai procurar um emprego, dependendo do tipo de emprego que você está procurando, eles vão te cobrar isso. Aí cai naquilo, né? Você precisa trabalhar e você precisa trabalhar em coisas que está te exigindo isso. Aí, ou então você deixa isso de lado e vai fazer alguma coisa que você pode continuar do jeito que você está feliz assim, e você vai trabalhar em coisas que não te exijam tanto isso. Mas hoje em dia o único mercado que abre para essa vaga é dentro de casa. Um escritório exige beleza, um supermercado exige beleza, qualquer lugar. Em lugar nenhum pega uma pessoa assim. Então, infelizmente, né? Porque é chato falar, mas é a hoje realidade. As pessoas estão, os formadores de opinião estão muito neuróticos, né? As pessoas estão muito neuróticas em cima dos padrões de beleza, né, Dani? E acho que isso ficou ainda mais em evidência com as redes sociais. Né? Sim. Então, nós vivemos numa sociedade né? que essa coisa da imagem, né, da aparência física, conta demais. Tá muito forte. Sempre teve, mas foi mudando os padrões, né? Agora, onde uma pessoa, para abastecer um supermercado, trabalhar atrás do caixa, precisa ter uma boa aparência? Eu acho que não, vai usar um uniforme, não vai? Mas eles pedem. Eles pedem, eles falam que você não é capaz por estar acima do peso. Uma faxineira, de onde que uma faxineira precisa ter boa aparência? Vai estar lá toda suja, toda mal arrumada, não precisa ter boa aparência.
não é capaz também, então... Eu acho que não são todos, tá? Mas eu acho que a maioria... A grande maioria tá assim, porque a nossa sociedade hoje ela tá no pico do narcisismo, entendeu? Então, Sim. todo mundo está muito preocupado com a aparência. Então, isso tá sendo mais exigido do que nunca. Então, isso é a nossa sociedade hoje, né? Só que o que eles não entendem, isso eles acabam prejudicando mais as pessoas, né? Sim. Porque elas acabam se isolando, mas acabam por ficando mais outro doentes. lado, o mercado também está exigindo hoje, mais do que nunca, as habilidades interpessoais, ou seja, você tem que aprender, você tem que saber lidar com as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que vem de contrapeso à questão da imagem física, tá? Então, hoje, até tem uma reportagem na Exame, essa última Exame do ano, dizendo isso, né? É uma empresa de computação e tal, que eles estão reclamando, né? Os diretores, os gerentes, que hoje, aquele que vem trabalhar com computador, tal, não sei o que, eles estão muito bem tecnicamente, mas eles são horrorosos no relacionamento. E aí, perde. Então, eu acho que assim, se você, por exemplo, é uma pessoa que você está satisfeita com o seu físico, embora esse físico não é o que o mercado está sendo aceito, aceitável. eu acho que, por outro lado, você pode usar a parte das relações interpessoais. Isso se sobrepõe, acredito, é o que eu vejo. Como? A criatividade, a maneira como você se relaciona com as pessoas. Porque você disse, né, Tati, que você, mesmo sendo vaidosa, mesmo me gostando, mas eu gosto isso do meu está... corpo, Exato. eu não ligo de estar acima do peso, eu não tenho problema de saúde, só que eu preciso trabalhar. O problema é esse. Sim, mas isso mexe sim com a tua autoestima. Porque não tem serviço. Não só por isso, até mesmo quando você procurou o quadro Mexa-se, você pontuou sim. diversas coisas. Isso, mas o né? ponto fraco é trabalhar. Exatamente. Então, o que eu tô dizendo, Tati, é o seguinte: no seu caso, que você, por exemplo, eu tô contente, eu posso continuar desse jeito e posso conseguir alguma coisa profissionalmente, eu não acho impossível, não. Porque o mercado precisa de pessoas que saibam se relacionar. O caixa de supermercado, por exemplo, não adianta você pôr lá uma mulher linda, maravilhosa, que não tenha paciência com o cliente, que não seja delicada, simpática, que não saiba entender, atender, né? com qualidade, que não saiba ser gentil, que não seja uma boa observadora e veja o que é necessário para providenciar. Ela pode ser gordinha, se ela tiver o outro lado. Eu vejo dessa forma. Sim. Pelo menos não sou eu que acho isso, tá? É o que eu vejo. Que você está me perguntando como que faz. Eu acho que tem esse outro lado que hoje está progressivamente sendo mais valorizado do que só ser bonita. Tem que sobressair totalmente em outras qualidades, né? Eu acho que nessas qualidades a pessoa ganha. Por exemplo, se tiver duas pessoas para uma vaga, se tiver uma mulher linda, maravilhosa, tá? E totalmente inadequada para se relacionar e agradar as pessoas, conquistar as pessoas. Se tiver uma gordinha, com as habilidades, vai a gordinha. Só que tem um detalhe. Se eu tivesse uma empresa, pelo menos eu faria essa opção. Isso é um negócio que qualquer empresário que tenha 2 neurônios faz, tá? É o mínimo. Só que tem um porém. Aí é que vem que eu acho que vai encaixar. Hoje não tem mais essa história de mulher feia e mulher bonita. Hoje tem mulher bem tratada e mulher que não está bem tratada. Antigamente não. Hoje, com os recursos que se tem, você pode ser gordinho. É um exemplo, aquela apresentadora antiga, já não sei se é da época de vocês. Lembram da Silvia Popovic? Sim. Ela era bem gordinha, mas ela era uma mulher muito arrumada. Ela chamava a atenção. Extremamente inteligente. Inteligente. Ela chamava a atenção
As pessoas esqueciam que ela era gordinha porque ela tinha um entorno muito bom e ela era uma pessoa muito simpática, uma pessoa que sabia realmente se relacionar com o público. Assim como o Jô, Faustão. O Jô, Faustão. Entre vários outros. Isso que você está falando é, por exemplo, o deficiente visual. Ele desenvolve outras qualidades, né? Eu digo, os outros sentidos, eles ficam muito mais apurados, né? Enfim, o sentido, a audição, e assim vai. O deficiente auditivo, ele desenvolve os outros sentidos também muito mais. Então, eu entendi o que a doutora quis dizer, falando que teria que se sobressair por outros lados. Eu acho que você tem que se sobressair por esse. Eu penso que esse lado de você ter uma habilidade de relacionamento com outra pessoa, isso conta muito. Né? Esse é um lado. O outro lado é que eu acho que, assim, você pode ser gordinha, assim, mas isso eu acho que não tem jeito, tá? Mas você tem que ser arrumada. Um breve intervalo e já voltamos com o nosso bate-papo aqui, que tá, ó, demais. De volta com o nosso programa Universo Mais, o nosso bate-papo aqui que tá muito legal, falando de autoestima e várias outras questões. Bom, agora eu quero entrar um pouco na história da Denise Minotti. Denise, a gente não tem fotos da Denise antes, tem? Você emagreceu 30 quilos. E você era gordinha desde criança ou você foi engordando ao longo da vida? Eu sempre fui um pouco mais magra, né? E aí eu fui, depois dos 20 anos que eu comecei a engordar. Mas eu precisei fazer toda uma reeducação alimentar, cortar os doces, porque eu falei que era minha paixão. Não, nem cheguei a fazer. Sozinha, eu fui me regulando até, né? Não cheguei aí numa profissional. Mas aí cortei refrigerante, você vai cortando o que te... Né? No Você começo, já sabia, né, o que te fazia mal, sim, na realidade. Porque em excesso eu comia muito doce, bebia muito refrigerante. Não me limitava só às festas. Então eu comecei a fazer isso. Cortei o refrigerante todo de semana, de início, entendeu? Então eu tomava mais de fim de semana, pouco menos. Então fui cortando aos poucos. E aí entrei numa atividade física quando meu filho tinha 6 meses. Eu comecei a fazer o Muay Thai e eu fazia 4 vezes por semana, 1h30. Sim, E é uma delícia, né? Muito bom. E isso que te ajudou a voltar no seu peso anterior. Isso que me E pra ajudou você, bastante. você viu esse ganho de autoestima quando você voltou no seu corpo? Com certeza. Para procurar fotos foi muito difícil quando eu estava acima do peso, porque eu fugia de foto, não queria mais. Tirar foto eu tinha vergonha, né? Então, hoje não, hoje eu tenho, a rede social tá em dia, tô tranquila, já me aceito, me aceito bem mais. Mas é interessante, né, que você falou, quando ela perguntou, aconteceu alguma coisa na sua gravidez e tal, mas você falou, eu parei de trabalhar, não sei o que, e fiquei muito em casa, quer dizer, a ansiedade, porque a ansiedade mata qualquer um. Quer dizer, ela tem uma utilidade muito grande na motivação, a gente tem que estar meio ansioso para fazer algumas coisas. É verdade. Mas quando ela ultrapassa o limite e ela permanece, acho que no seu caso... eu parei. Mudou que eu sua parei vida, em casa, né? não tinha mais o que fazer, porque eu fiquei em casa, então você não tem com o que se ocupar, né? Então a ansiedade e os meses não passam, porque você tá ali esperando aquela vida, o primeiro filho, então junta tudo. É muita ansiedade, né? O primeiro filho, você fica esperando. Então foi juntando tudo. E a ansiedade, eu descontei ela é tão na alimentação. Em excesso, ela é tão ingrata, porque você pode até não comer muito, mas quando a gente está ansiosa, a liberação do cortisol é alto, ela não permite a queima. Olha. Então tem gente que fala, nossa, mas eu não comi, eu não perdi. Você estava ansioso? Tava, não perde. Então a gente observa que ela teve aí... Ela nem precisou nada, quer dizer, ela voltou a ser ela. Essa ansiedade deve ter, não sei quais as razões aí, mas a ansiedade subiu.
A hora que a ansiedade baixou, ela não precisou de nada, porque o padrão dela era aquele. Exato. E ela voltou. Como o nosso tempo passa voando, eu quero conversar também agora com a Ariane, que é super jovem, né? Qual a sua idade mesmo, Ari? Em 19. 19 anos, faz faculdade, né? Toda linda, vaidosa, mas que também se depara com alguns tipos de preconceito, né? Por conta do sobrepeso. Relata pra gente, por favor. Hoje em dia foi igual como a Tati falou, em questão do emprego também, eles barram muito. Você vai numa loja comprar uma roupa, às vezes não é nem pra você vai perguntar, a pessoa, não tem seu número. A gente dá muito, em questão da cor também, tenho muito problema por conta que eu sou mais escura. Eu vou fazer alguma coisa, a pessoa não quer me atender porque eu sou dessa cor, me maltrata. Então, hoje em dia tem muita coisa com isso. Entendi. E como que você lida com isso? Olha, antigamente eu sofria muito, sabe? Assim, chorava, ficava mal pra caramba. Mas hoje em dia eu já não dou mais lado, porque não tá me fingindo. Eu tô me sentindo bem assim, eu me sinto bem com a minha cor. Assim, com o meu peso, eu também tava assim, tanto fez, tava ali. Mas aí, como começou a prejudicar minha saúde, como eu não estava fazendo bem, eu vi que eu tinha que procurar meios de perder, de emagrecer. Mas eu não levo tão a sério assim, igual antigamente. Entendi. Uma coisa que não me incomoda mais tanto. Bem, tem cabeça boa também, né? Uma coisa assim, vou falar bem rapidinho, que eu acho, que nem ela falou do emprego, né? Quer dizer, ela não tem nem chance de mostrar a capacidade e a competência. Isso é muito mais um problema, uma dificuldade sua do que do outro. Não, o outro, ele não está certo, não, mas o outro é o outro. Eu acho que a gente tem que buscar espaços, entendeu? Então, tipo, se houve um comentário desse, você não vai conseguir carregar essa prateleira, porque está um pouco acima do peso. Não, o senhor acha que não? Não. O senhor me dá um dia aqui. Sabe, eu acho que falta um pouco para as pessoas que sofrem. Astúcia, talvez? Não, assim, falta um pouco de pensar assim, bom, ele que acha isso. O que ele acha não me interessa. O que me interessa é o que eu acho. O que eu sou, né? O que eu sou. Eu sou capaz, eu tenho que mostrar para ele. Só que o que acontece? A pessoa fica inibida. Ela já fica recuada, porque ela já levou uma, entendeu? Então, a atitude do outro, você fica mal. Não é para ficar mal, não. O outro é o outro. O que ele pensa, problema do outro. Para mim, interessa meu emprego, eu vou mostrar que eu sou capaz de... Exato. Ai, lindo, deixa eu passar um dia aqui de graça, eu te mostro se eu encho essa prateleira ou se eu não encho. Sabe? E outra, não um pode mercado deixar. ou um lugar fechou a porta, tem outro, e outro, e outro, né? Eu vou mostrar, pegar isso como motivação. Mas então eu acho provar. que o que acontece é elas ficam acuadas pela posição do porque na hora outro. a pessoa não sabe nem como se defender, né? Mas Ela não fica deve. O que eu tô querendo dizer é isso. Vocês não devem isso ficar mesmo. acuadas com isso. Eu acho que vocês têm que mostrar que vocês podem, sim. Que Tem que se desafiar, isso não é, né? Tem que se exatamente. Não deixar o outro sabe, tirar do jogo. E outra, agora elas estão aí no quadro Mexa-se, amparadas aí com uma ótima Nada de não querer emagrecer ainda. Não tô Lógico, preocupada. tô Tá bem preocupada assim, eu tô aqui, eu tô escutando tudo, viu? E outra, vai calma. ficar muito melhor. Porque não tem como alguém viver bem, eu digo, no caso da Tati, ela tá bem com a saúde dela hoje. Mas como que alguém vai ficar saudável a vida inteira comendo pão, bebendo refrigerante, a rodo, né? A vida inteira comendo pão. Exato. E outra, olha, é como elas são lindas. Exato. Eu tô querendo ficar da tua cor, você tá falando que tem gente que... cor, Olha, eu que tô cor aqui, é? tô na luta pra cor. Exato. Estourando. Então, Torrando uma no hora céu. ou outra, a coisa estourar. Então, tem o lado da saúde, sim, que é preocupante. No seu Facebook, eu fico de olho lá, viu? Fico de olho, meninas. Ela relatou do ônibus, né, da questão que não consegue passar na roleta, que não consegue, que a pessoa fica lá, mas você pede para subir por trás, enfim, passa por vários tipos de constrangimento. A questão não é ficar esquelética, não é entrar no padrão da indústria da moda, claro que não não. é isso, de jeito nenhum. Ninguém quer isso, né? Sim, A gente sim. quer levar uma vida saudável, uma vida mais leve,
dentro do que você quer, né? Um Dentro do pouquinho, limite. né? Dentro do seu limite, não do limite do outro. E aprender, claro, a ter novos hábitos. Então elas estão com atividade física, que isso, todos os médicos que a gente traz aqui para prevenção de todas as doenças, atividade física, uma boa alimentação, muita água, tudo que vocês estão aprendendo e que vocês estão tendo a oportunidade de ter, né? Então agora 2017, vida nova, né? Vida de saudabilidade, né? O que a gente está passando aqui, na verdade, é um conceito de vida saudável, de boa alimentação. Estão mandando aí encerrar. Eu queria fazer mais um bloco aqui, porque o bate-papo tá legal e passou voando. Meninas, muito obrigada pela presença de todas vocês. Vamos marcar mais um programa inteiro. Um bate-papo porque feminino. passa voando. Um feliz 2017 para cada uma de vocês, para você, Ana, Obrigada a para a você, Pri aqui Dani. conosco, né? Para a Denise, que decidiu mudar de vida, e para as meninas que estão mudando de vida e adotando novos hábitos, hábitos mais saudáveis. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que tem reapresentação às 18 horas e amanhã programa ao vivo. Um super beijo, fiquem com Deus e até. No silver or no gold could dress me up so good. You're the Universo Mais. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo.